Todo começo de ano, eu e tantos leitores amamos fazer o quê? Lista de livros para o ano que se inicia. Muito bem, hoje é dia de compartilhar com vocês a minha esperançosa lista de livros para ler em 2026. Já vou aproveitar e perguntar, você tem o hábito de separar alguns livros? Você faz lista de livros para o ano ou lista de livros para o mês? Que muita gente faz, né? A lista mensal. Mensal eu não costumo fazer não, mas essa anual eu acho muito bom fazer. E é realmente algo que eu faço pela diversão, por achar gostoso olhar para a estante e pensar no que eu gostaria de priorizar dentre tudo que tem ali. Então, a minha meta de leitura não tem o peso da obrigação que a palavra meta carrega. Para mim, ela é muito mais uma orientação de leitura, é uma organização de uma fila de espera do que eu tenho disponível para ler. Esclarecido o caráter bastante leve das minhas intenções de leitura, vamos à tag das metas literárias. A primeira pergunta: quantos livros pretende ler? Eu não faço meta quantitativa. Eu até conto quantos livros eu leio, dentre essas leituras por recreação, né, por diversão que eu faço. Mas essa contagem é muito mais um termômetro do quanto eu estou ou não me dedicando a um hobby que para mim é muito importante, que é a leitura. Eu considero saudável, em situações comuns, ler entre 35 e 50 livros no ano. Só que esse ano terei menos tempo para leitura do que seria um ano normal. Eu imagino que neste ano eu vá ler entre 30 e 45 livros, a depender do meu ritmo de leitura, porque, como eu disse, terei um pouco menos de tempo ainda nesse primeiro semestre, e também porque me deu saudade de ler certos calhamaços, como vocês verão já já. Segunda pergunta: qual continuação você quer ler? Nenhuma. Eu não tenho muita paciência para ler séries de livros. Eu até gostaria, neste ano, de terminar a trilogia africana do Chinua Achebe, da qual eu li o segundo volume no ano passado. O segundo volume dessa trilogia foi a minha resposta para essa tag, por sinal. Só que o terceiro volume dela, que seria A Flecha de Deus, está esgotado. Eu até tentei comprar esse livro lá no estante virtual, só que toda vez que eu vou finalizar a compra dá erro, não tentei mais. A menos que este livro volte para catálogo, não lerei continuação alguma. Terceira pergunta: qual autor quer ler pela primeira vez e qual livro? Aqui temos um presente. Eu nunca li James Baldwin. Vi muitos livros dele fazerem sucesso, até me interessei pelo autor, fui ler um pouco a respeito dele, mas até então não tinha nenhum livro dele. E este livro foi um presente. Eu ganhei o Terra Estranha do Carlos, do canal Livros e E-Books. Já agradeci lá no Instagram, mas fica aqui também o meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigada, Carlos. E eu gostei muito do que se fala a respeito deste livro. Eu não procurei tantas sinopses assim para o livro, porque eu quero que seja algo mais na surpresa mesmo. Li mais sobre o autor do que sobre a obra. Bom, este aqui é uma publicação da Companhia das Letras, com a tradução de Rogério W. Galindo. A quarta pergunta: de qual autor gosta muito e de quem pretende ler mais livros? Mais uma vez aqui eu vou repetir uma resposta passada da tag. Do José Saramago, Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu havia me preparado para ler esse livro no final do ano passado, mas não deu. Paciência, né? Fica agora para este ano matar saudade do José Saramago. E tem mais uma autora, que é a Buchi Emecheta, e agora já é uma desculpa para eu comprar um livro que eu não tenho, que é o Cidadã de Segunda Classe. Os meus livros estão acabando, os meus livros não lidos, e eu não tenho mais nada de literatura nigeriana para ler.
Eu gosto muito da Bucha Anchieta. Esse livro dela está na minha lista dos 50 livros para ler antes dos 50 anos, então, ok, é uma compra mais do que bem-vinda, mais do que aceitável. Eu tenho evitado comprar tantos livros, mas para esse aí eu vou abrir uma exceção. A próxima é a quinta pergunta. O que pretende se desafiar a fazer diferente em 2026? Em 2026 eu pretendo ler uma coisa, um gênero, que eu não li ano passado e eu acho que nem ano retrasado, que é poesia. Não é que eu não tenha lido nenhuma poesia, eu não li um livro inteiro de poesia. Eu às vezes abro aleatoriamente algum livro na estante, leio uma, duas e coloco o livro lá de volta. Ou às vezes levo para a cama antes de dormir, leio umas 3, 4, 5, depende do tamanho, e paro. Mas nunca é uma leitura sequencial. Eu raramente leio um livro de poesia do início ao fim. Este ano pretendo fazer isto com A Mar se Aprende Amando, do Carlos Drummond de Andrade. E um outro desafio pessoal é ler algo relacionado à biologia, que é um bloqueio que eu tenho. Eu acho muito difícil biologia. Eu não tenho muitos problemas com exatas nem com humanas, mas biologia, aí a coisa complica. E faz muito tempo que eu tenho vontade de ler A Origem das Espécies, do Darwin. Ainda não é ele que eu vou ler. Vou ler uma biografia desse livro, que é como este aqui se intitula, A Origem das Espécies de Darwin, uma biografia. Achei curioso o subtítulo. Da Janet Browning. É um livro sobre a origem das espécies. Acho que é uma forma de eu botar o pezinho ali nesse assunto sem traumatizar tanto. Essa é uma publicação da editora Zahar com a tradução de Maria Luísa Borges. A sexta pergunta: qual calhamaço pretende ler? O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Também é um livro que está na minha lista dos 50 livros para ler antes dos 50 anos. Tenho muita curiosidade em ler esse livro e depois, talvez, quem sabe, ver o filme. Eu conheço gente que já disse que esse livro é muito rápido de ler, que a gente pega e não consegue largar. Já vi leitores também que se queixam de ser uma leitura muito lenta, de ser um livro que não rende. Não sei em quem acreditar, então eu só tenho uma expectativa a respeito desse livro, que ele seja bom. Agora, quanto tempo eu vou levar para matar esse calhamaço aqui? Nem faço ideia. Essa publicação aqui é da editora Record, com tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. A sétima pergunta: quais nacionais pretende ler? Muitos. Então, uma coisa que eu faço nessa vida é ler livro brasileiro. Mas para a tag como resposta oficial, eu separei o 15 da Raquel de Queiroz, um livro fininho, porque tem uns outros livros meio grossos ali e eu não sou doida, não é mesmo? A próxima pergunta: qual livro pretende reler? E venho aqui de novo com um nacional e de novo com uma resposta da tag do ano passado, Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso. Esse livro é muito legal. E ano passado, quando eu coloquei ele na tag, nessa categoria de livro para reler mesmo, eu disse que era um livro que eu pretendia reler para fazer vídeo aqui no canal. Veja bem, se eu não estava conseguindo postar vídeo aqui no canal a partir de agosto, não fazia sentido eu simplesmente reler este livro. Nona pergunta: qual livro hypado pretende ler? Eu não costumo acompanhar muito nem lançamentos, nem as ondas da moda em leitura. E eu escolhi o Kentucky's, ou Kentucky's, da Samantha Schweblin, que já saiu da moda, mas que quando foi lançado foi de fato um livro bastante hypado. Eu gosto muito dessa autora, já li 2 livros dela que me impressionaram bastante. Já me alertaram de que esse aqui parece que não é tão bom quanto os outros 2,
E veja só, se não for mesmo, pelo menos eu estou começando essa leitura com a expectativa mais baixa. 10º, qual clássico quer ler? O livro que eu mais amo odiar, o livro que eu mais odeio amar, não sei muito bem como definir. Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu tenho uma questão muito forte com esse livro. Eu detesto o enredo dele, mas eu amo a construção de personagens, a forma como a autora escreve, o absurdo de muita coisa que acontece aqui. Então, vou fazer esta leitura mais uma vez, e eu não considero que seja de fato uma releitura, porque quando eu li esse livro, não sei, acho que uns 6, 7 anos atrás, eu pulei um pedaço dele sem perceber. Então, aproveitarei agora para matar saudade dessa gente detestável desse livro e pegar esse meio aí que ficou. Esta aqui é uma edição da Zahar, com a tradução de Adriana Lisboa, e os anexos são traduzidos pela Maria Luísa Borges. A 11ª pergunta: qual lançamento está ansioso para ler? A resposta mais honesta para essa pergunta seria José e seus Irmãos, do Thomas Mann, que a Companhia das Letras lançou no final do ano passado. Mas eu não vou comprar esse livro agora, eu não vou inventar de começar uma trilogia ou uma tetralogia, já não me lembro mais, que não está totalmente lançada. Eu já li esse livro muitos anos atrás, mas muitos mesmo. Eu sempre me confundo, eu nunca lembro se são 4 livros e eu li 3, ou se são 3 livros e eu li 2. Mas de qualquer forma, já é uma série de livros que eu não concluí uns 20 anos atrás, porque não tinha o último volume na biblioteca. Então eu me recuso a começar essa história sem ter à disposição todos os volumes para eu ler numa tacada só. Como não tenho mais nenhum livro tão novo assim, peguei o livro mais recente, ou não, os livros mais recentes, de publicação mais recente que eu tenho aqui em casa. O Infinito em um Junco, da Irene Vallejo, A Invenção dos Livros no Mundo Antigo. É uma não ficção sobre a história do livro, do objeto livro. Uma leitura bastante interessante para quem ama livros. Vamos entender como foi que chegamos a este objeto tão maravilhoso. Ele é publicado pela editora Intrínseca, com tradução de Ari Reutemann e Paulina Vast. E o segundo livro, que é lançado há relativamente pouco tempo, é um livro que eu comecei a ler ano passado. Ele estava interessante, mas ele estava exigindo de mim uma atenção, uma concentração que não estavam disponíveis naquele momento. É um livro mais difícil. É uma belíssima alegoria sobre o poder. Aliás, tem um blur dele aqui que eu achei fantástico. Mais do que uma alegoria sobre o poder, uma fantasia distópica sobre o poder. E é justamente isso. É a história de um homem que recebe uma túnica que lhe confere poder sobre a sua comunidade, e ele passa a abusar deste poder, se vingar dos seus inimigos, conseguir favores pessoais, enfim. Ele se torna um tirano. Eu li quase metade de O Tumor, do Ibrahim Alconi, e parei porque eu precisava de um tempo para aproveitar essa leitura com a atenção devida. É um livro fininho, mas a escrita dele é mais difícil, e pelo que o tradutor conta aqui, também foi um livro muito difícil de se traduzir. A propósito, uma publicação da editora Tabla, com a tradução de Mamed Jarouche. Muito bem, está respondida a tag das metas literárias. Me contem aqui então se vocês costumam fazer metas, e se fazem, quais são alguns dos livros que vocês incluíram para a lista de 2026. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!